Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui na Tua presença, eu e meus amigos. Só venha falar conosco através do vídeo de hoje, venha nos encher da Tua presença, pode estar à vontade no meio de nós, abrir os nossos olhos espirituais, nos dar discernimento, avivar o nosso coração para fazermos a Tua vontade, nos mobilizar, pois a Tua vinda está próxima, Pai, em nome de Jesus. Que eu possa abençoar o vídeo de hoje e conduza conforme a Tua vontade, Pai. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos para a terceira parte da nossa minissérie Razões para crer na volta de Jesus na nossa geração. E hoje eu vou falar sobre 3 razões. A primeira razão de hoje é a explosão das religiões falsas. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 24:11, o sermão de Jesus aos seus discípulos a respeito dos fins dos tempos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nem todos os caminhos, vamos dizer assim, religiões, levam o homem a Deus. Existem nos tempos de hoje, igual nunca se existiu antes, muitas seitas e heresias. São falsas doutrinas criadas pelos homens, visando desviar aqueles que receberam de Jesus a promessa de salvação e de herança, de ter uma vida eterna. O próprio Jesus, ele nos disse isso em João 5:24, que você leia comigo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Meus amigos, não existe outro evangelho senão pregado por Jesus Cristo e seus apóstolos. Antes de conhecer a verdade, todo homem possui em si um vazio existencial, que é a herança oriunda do pecado original, porque nós fomos criados para a glória de Deus e para adorar Ele. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós criamos dentro de nós um vazio que só Deus é capaz de preencher. E existem muitas pessoas que não entendem que nós nascemos para adorar a Deus. Mas se você não adorar a Deus, o homem foi feito para adorar, ele acaba se inclinando para adorar a outras coisas, se preenchendo com outras coisas. E tem pessoas que às vezes vão buscar aquilo fora da palavra que mais lhe chamam a atenção, né? Existem pessoas também que buscam, por exemplo, coisas para se adorar do seu próprio ego, né? Algumas pessoas nesse mundo buscam conhecimento humano para se vangloriar. Outras pessoas se perdem no meio da prostituição, da bebedice, de orgias, fornicação, do adultério, da devassidão, drogas, glutanarias e outras coisas. E existem as pessoas que buscam algo espirituais, né? Outros buscam idolatria, feitiçaria, simpatia, promessas, procissão de escultura, rituais, despacho, culto aos mortos, ecletismo, espiritismo. Mas eu quero que você entenda que nenhuma dessas coisas vão suprir o vazio existencial na vida do homem. O único que pode suprir esse vazio em nós é Jesus. E nos tempos de hoje, existem muitas coisas, principalmente mídia, voltado muito para a questão do espiritismo. Existem também outras religiões ao qual tentam substituir ou transformar aquilo que Jesus diz. Porque os grandes falsos profetas e as religiões herégicas,
elas distorcem o ensinamento da palavra de Deus. E 99% das vezes, meus amigos, eles anulam a graça. Existem algumas que dizem que Jesus não é Deus, e existem ainda uns que dizem que haverá uma segunda vinda, uma espécie de reencarnação, contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, né? Tem outros tipos que também dizem que não há juízo, porque a bondade de Deus anularia a sua justiça. E existem outras também que exigem algum envolvimento desprezível, né? Fora da palavra de Deus e fora da presença de Deus. A palavra diz que não há salvação, não há outro caminho que não seja Cristo Jesus, pois a palavra diz que Ele é a verdade e a vida. E nos tempos que nós estamos vivendo, o espaço que essas religiões estão tendo, heréticas, sendo divulgado, crescendo mais, por falta de conhecimento das pessoas, tem se expandido de uma forma inacreditável, uma verdadeira explosão. Vamos nos atentar para isso, queridos. Vamos ajudar as pessoas que estão perdidas nisso e explicar verdadeiramente o significado da graça. Amém? Número 2, o aumento de ataques contra Jesus. A palavra de Deus diz em 1 Romanos 18:19 assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Meus amigos, nós temos vivido um tempo que as pessoas têm invertido os princípios do que é certo, do que é errado, do que é amor, do que é bondade, do que é paciência. A gente vive um tempo que ser tem sido mais valorizado do que o ter tem sido mais valorizado do que em ser, né? O viver conforme a sua vontade tem sido mais importante do que a vontade de Deus. O agradar a mim mesmo tem sido superior a todas as coisas. E muitas pessoas têm se levantado contra Jesus por causa que os ensinamentos de Jesus são totalmente transformadores para o seu espírito e para a sua vida. Nos desafia a ser pessoas melhores, né? Pessoas desprendidas, pessoas menos egoístas, pessoas amáveis. E nos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas não estão querendo viver dessa forma. As pessoas estão querendo servir os seus próprios prazeres. E por isso elas não aceitam mais muitas pessoas o ensinamento de Jesus. E por causa disso, a crescente perseguição tem se alimentado de forma extrema, né? Existem muitos cancelamentos nas redes sociais, pessoas inventando coisas como reescrever a Bíblia, querendo mudar o verdadeiro significado do amor e do amor pessoal acima do amor a Deus. E a gente tem, por exemplo, o extremismo, né, como o Estado Islâmico, né, por exemplo, outras religiões que não aceitam de forma alguma nem pronunciar o nome de Jesus. E a escala dos últimos anos tem se aumentado cada vez mais. Não é de se estranhar que Israel tem sido sempre inimiga dos povos árabes, né? E nos próprios tempos nós estamos vivendo aí que esse conflito com o Hamas, por incrível que pareça, não é de se admirar que muitas pessoas têm se levantado contra Israel, mesmo Israel ter sido atacado por um grupo terrorista, ao qual a imprensa não tem chamado de grupo terrorista, e sim de grupo Hamas. Na Coreia do Norte, por exemplo, acredita-se que existem cerca de 70 mil cristãos detidos em campos de concentração por anunciar o Evangelho.
Eu quero que você entenda que tudo tem caminhado também para a proposta do anticristo, ao qual ele vai levantar uma religião única. E assuntos como reescrever a Bíblia, assuntos como ter essa única religião já tem sido levantado há muito tempo por algumas pessoas e o objetivo é esse. Mas a questão da religião única, na verdade, é uma enganação e é um grande boicote, porque através dessa religião única não aceitará alguns princípios básicos da fé cristã, né? Como ensinamentos, como mandamentos, sobre como devemos portar diante de Deus, sobre salvação. Na verdade, será criada a religião única ao qual os cristãos não se encaixam nela. Então, quero que você pense sobre isso, você medite sobre isso, porque está muito próximo, já começou, nós temos cancelamentos aí pela internet, sobre pessoas se levantando contra, né, sobre os valores que estão extremamente invertidos. Isso vai se aprofundar cada vez mais, meus amigos, está muito próximo. O terceiro, o aumento do ocultismo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus amigos, existem alguns exemplos de práticas ocultas, né? Astrologia, a bruxaria, as artes negras, cartomância, magia, tábuas de Ouija, cartas de tarô, parapsicologia, satanismo. Os seres humanos têm sido interessados pelo ocultismo nos últimos tempos de forma assim crescente. Tanto que se a gente for parar para observar e pesquisar, os campeões de Blockbuster dos últimos tempos têm sido sobre bruxaria, feitiçaria e coisas desses tipos, né? As práticas ocultas e fenômenos psíquicos têm cativado milhões de pessoas em todo o mundo. E isso se limita aos ignorantes e ocultos, né, incultos. E isso também se vem pelo fato da facilidade das pessoas buscar pela internet, pesquisar, né, se admirar por isso, e tem buscado cada vez mais, tem crescido cada vez mais. E essas práticas ocultas apelam à nossa curiosidade natural, porque muitas pessoas são atraídas através da curiosidade. E muitas pessoas que se envolvem no ocultismo começam com práticas inofensivas, como brincar com o tabuleiro, por curiosidade, mas muitos começam dessa forma, encontraram-se, aprofundam cada vez mais, o que traz como um vício, um estilo de vida e um aprofundamento, de forma que chega a dominar as suas mentes. A gente viu um caso aí recentemente, teve até uma menina que colocou fogo no sofá na casa dela, onde os avós estavam, e tudo isso se levantou pelo fato de eles proibirem ela de mexer com o celular, que ela estava muito fissurada em questão de bruxaria. Será algo dominado na sua mente? Eu quero que vocês que pensem sobre isso. O perigo das práticas ocultas não pode ser enfatizado demais, porque a Bíblia nos diz que Deus detesta o ocultismo e advertiu os israelitas para não se envolverem com essas coisas. Lá em Deuteronômio fala sobre isso. As nações pagãs que circuncisavam Israel estavam mergulhadas no ocultismo, adivinhação, magia, feitiçaria, espiritismo, e esta é uma questão pela qual Deus deu ao seu povo a autoridade para expulsá-la da terra. E o Novo Testamento nos diz que o aumento do interesse pelo ocultismo é sinal dos fim dos tempos, é o que a gente acabou de ler em 1 Timóteo 4:1. Então, isso é uma prática que já existia naqueles tempos, ao qual Deus aboliu, expulsou, reprovou, e nos tempos de hoje, assim como na carta de Paulo a Timóteo, ele havia dito que no fim dos tempos isso ia aumentar espontaneamente, tem acontecido muito de acordo com os fatos aqui que eu estou trazendo para vocês. Então essa é mais uma razão, é mais um sinal para que você compreenda que a vinda de Jesus se aproxima. Então precisamos estar em vigilância, precisamos estarmos consagrados diante de Deus e do Cordeiro, vivendo com Ele, caminhando com Ele, perseverando com Ele, falando com as pessoas que gostamos, que amamos, familiares, parentes, amigos, anunciando o Evangelho, para que essas pessoas tenham a oportunidade de se arrependerem, de voltarem para o reto caminho e de estarem também, assim
como nós, preparados para a vinda do Senhor, porque o dia se aproxima e muito, queridos. Então espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, que você possa nos dar essa honra, tá bom? Compartilhar aí com algumas pessoas e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.